Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Let's Speak About. Hoje vamos falar sobre a doença crónica e vamos falar aqui especificamente sobre o impacto que a doença crónica tem a nível da participação académica dos estudantes. Pensando em doença crónica, sabemos que existem diversas doenças, sabemos que os impactos também são variados e que, nessa mesma lógica, também os desafios associados à vivência de uma doença crónica também são diferentes. E, nesse sentido, o programa Let's Speak About tem também falado de alguns desafios associados à etapa da vida académica e, acrescendo a isso, a vivência de uma doença crónica pode trazer aqui outros desafios também mais específicos e acrescentar a complexidade desses mesmos desafios. Pensando em doença crónica, pensamos logo no impacto a nível físico, pensamos no impacto também a nível da saúde mental, o impacto a nível da participação, que nos traz aqui hoje a este programa, e também o impacto a nível daquilo que são as expectativas de futuro, a nível pessoal, profissional e académico. E tendo isto em mente, e para nos ajudar a refletir então sobre esta temática, temos hoje connosco aqui 3 convidadas especiais, a quem eu agradeço desde já. Temos a professora Bárbara Gonçalves, que é docente na licenciatura em Psicologia e no mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade de Lusófona, e é também investigadora na área da doença crónica. Temos a professora Maria João Cunha, psicóloga e presidente da Pinta Vida, uma associação sem fins lucrativos que se dedica a capacitar pessoas através da literacia em saúde oncológica. E temos também a Inês Marques, aluna do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade de Lusófona de Lisboa. Então, sejam muito bem-vindas e muito obrigado por estarem aqui hoje connosco a falar sobre esta temática então da doença crónica. E neste sentido, aqui a minha primeira pergunta vai para todas, que é, na vossa perspectiva, porque é que é importante falarmos sobre esta questão da doença crónica no contexto académico? Sim, posso começar. Eu diria que, e como sendo estudante, a universidade é um centro em que nós nos desenvolvemos não só em termos académicos, mas profissionais e pessoal. E estudantes com doença crónica têm um desafio acrescido para além daquilo que nós como estudantes temos no dia-a-dia. Diria que isto é algo fundamental de falar, porque trazemos mais consciencialização em relação a este tema que acho que não é tão falado como devia ser, e nessa forma ajudamos também para que as universidades em que nós estamos reconheçam que isto sim por vezes é um problema e que tem que ser falado sobre o assunto. Eu concordo inteiramente com o que disse a Inês. A doença crónica, de facto, é pervasiva a todos os contextos, portanto, as pessoas com doença crónica, que atuam em múltiplos contextos e têm múltiplos papéis, estão em todo o lado, não é? E, portanto, estão na universidade, estão estudantes, estão professores também, estão funcionários não docentes, e é muito provável que haja um impacto, é impossível, tentamos que seja mitigado, mas é impossível que ele não se revele no dia-a-dia. Há muitas doenças crónicas, têm sintomatologias e impactos variados, mas sabemos que aspectos como a fadiga, a dor, eventualmente, dificuldades cognitivas que afetam a atenção, a concentração, estão presentes e, portanto, afetarão certamente o dia-a-dia, agora falando especificamente dos estudantes. Por isso é fundamental trazer isto à baila para que deixe de ser tabu cada vez mais. Olá, boa tarde, antes de mais, e agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu concordo perfeitamente com aquilo que quer a Inês disse, quer a doutora, esqueci-me do nome, Bárbara acabou de referir. Na minha perspectiva, ambas têm toda a razão naquilo que disseram, e se eu quisesse sistematizar um pouco mais isso, eu diria que é importante trazer este assunto para este fórum por 3 ordens de razões. A primeira, razões de ordem pessoal, onde já falaram aqui das questões que levam a que as pessoas cada vez mais nos dias que correm tenham uma ou mais que uma doença crónica. Podem ser alunos, podem ser professores, podem ser funcionários, podem ser tudo. Isso traz impacto. Uma doença crónica, qualquer ela que seja, implica naturalmente que haja um processo de ajustamento e adaptação a essa doença. E isso, como também já aqui foi referido, pode ter impacto a nível da prestação pessoal dos estudantes, porque para além daquilo que foi já referido pela doutora Bárbara, há ainda todo um conjunto de panóplias de situações que podem estar associadas a, por exemplo, efeitos de tratamentos que são vividos e que de alguma maneira podem fazer com que os estudantes ou os professores ou
não tenham a participação que deveriam ou que poderiam ter, a maior vigilância, o terem que se ausentar para terem vigilância médica, cuidados médicos adequados, e portanto isso também pode trazer implicações a nível da vida dos estudantes, as questões da estigmatização por parte dos pares e por parte até às vezes dos professores, que sem saberem que têm à frente alunos e estudantes que têm um problema, que às X horas, por exemplo, têm que ir fazer uma determinada medicação, ou que estão a faltar a uma aula porque têm um tratamento que não podem prescindir de o fazer, e que aquela aula é essencial porque vai fazer um teste ou porque vai fazer, portanto, tudo isto são fatores que devem ser pensados. Isto, portanto, a primeira abordagem a nível pessoal. A nível comunitário, porque naturalmente eu penso que é fundamental que todos nós, desde cedo, consigamos estar dentro dos assuntos que nos levam a repensar as questões da saúde e da doença. E neste contexto, desde muito cedo, e os estudos, por exemplo, a nível da literacia em saúde, apontam para se começar a trabalhar com as crianças em idade muito precoce. Ora, uma comunidade estudantil ainda está muito a tempo e muito bem apetrechada por pessoas que estão na plena fase de desenvolvimento, para que esse trabalho possa ser feito a nível do fortalecimento da literacia em saúde comunitária. Finalmente, porque estamos a falar de um espaço que é um espaço onde se cria ciência e, portanto, se nós tratarmos o tema das doenças crónicas, que também estão mais presentes hoje em dia na nossa sociedade e a nível mundial, isso pode fazer despertar a atenção das várias áreas do conhecimento e fazer despertar o interesse a nível de investigação e desenvolvimento de novos trabalhos que possam contribuir para o bem-estar, para a qualidade de vida de todos. Portanto, estes serão os 3 eixos que eu acho que eram importantes destacar porque é que se deve falar de doença crónica em contexto académico. Se me permitir só acrescentar um dado, de facto, a doença crónica, os dados do INE dizem-nos que em 2024 uma elevada percentagem, portanto cerca de 42% da população com mais de 16 anos relatava, claro que trata-se de autorrelato, mas dizia ter uma doença crónica ou um problema de saúde prolongado. Portanto, vemos que são números que fazem com que realmente o contexto académico como profissional, e o contexto académico é o contexto profissional dos estudantes, não é assim que eles o encaram, seja impossível escapar a este tema, e cada vez mais é importante refletir sobre ele. Portanto, tendo em mente esta ideia de facto de que os números ao nível da doença crónica são dentro destas percentagens que referiu, é muito importante, e vê-se aqui qual é a importância de falar e trazer para a luz este tema, não é? E cada vez mais no contexto académico e também nos outros contextos da vida dos indivíduos. E falaram já aqui um bocadinho na questão dos desafios, das dificuldades que surgem associadas a esta ideia da doença crónica. E partindo desta perspectiva, a minha próxima pergunta vai aqui para a Inês. Quais é que se sente que são os maiores desafios que são vivenciados pelos estudantes com doença crónica naquilo que é o seu dia-a-dia no contexto académico, que é, como a professora Bárbara disse, o seu contexto profissional, e de facto como é que isto tem um impacto a nível do bem-estar e daquilo também que nos traz aqui hoje, que é a participação destes estudantes? Eu pegava um pouco no que ambas as doutoras falaram, o facto de os estudantes terem que passar, como é que eu ia dizer, passar pelos tratamentos, pelo cansaço, pela dor, pelos efeitos secundários por vezes da medicação. Isso é algo que acaba por ser um desafio acrescido aos estudantes que estão a passar e neste caso têm a doença crónica. Eu diria que isso resulta em ausência de aulas, por vezes não conseguem participar nas avaliações, nos exames, nos trabalhos, e não só em termos de avaliações, mas em termos participativos de trabalhos extracurriculares, ou de mesmo poder estar e conviver com as pessoas que a universidade proporciona que a gente conheça, é um pouco impossibilitado de fazer. Eu falo por experiência própria, no sentido de que eu no início deste ano tive um problema de saúde física que me impossibilitou de fazer o meu estágio durante 2 meses e de ir às aulas, tudo. Eu tive 1 mês de cama, não me consegui mexer por causa das minhas dores nas costas, e eu sei o quão frustrado eu me sentia. O sentimento de impotência de eu não conseguir fazer, estar num ano em que
e sendo o ano de mestrado é um ano com muita pressão e pressão que por vezes nós acabamos por pôr em nós mesmos e é algo que acaba por ser muito difícil de nós conseguirmos conciliar. Acho que também é importante e um desafio por vezes acaba por ser o facto de as universidades não terem uma flexibilidade tão grande em termos, por exemplo, das aulas, das avaliações, de por vezes ter mesmo que ser presencial, isso acaba por vezes prejudicar. Então eu diria que isso tudo acaba por impactar o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, porque acabamos por vezes estar inseguros, ansiosos, e isso acaba sempre por prejudicar o nosso caminho como estudantes na universidade. E esta ideia, de facto, de que a participação acaba por ser afetada, não é? O não poder às vezes ir às aulas, o ter alguma condição, como disse a Inês, que impede durante um período de tempo de ir às aulas, isto é algo que claramente tem uma correspondência na saúde física, na saúde mental e nesta questão da participação. E nesse sentido, há pouco falámos que as doenças crónicas são várias, as suas manifestações também são várias, as características, cada pessoa vivencia de forma diferente. E pensando nisto tudo, lanço aqui uma pergunta para a professora Bárbara, pensando no apoio e na gestão por parte dos docentes que é necessária para estas necessidades específicas que são apresentadas por um aluno que tenha a doença crónica, pensando quais são as maiores dificuldades que sente nesta tarefa de apoio e de gestão. Desde logo, há que dizer que de facto sentimos bastantes dificuldades. Isto é, de alguma forma ainda está num caminho que está a começar, algo incipiente, e precisamos de muito mais formação, portanto, sobre a educação inclusiva. Nós, docentes da área da psicologia, provavelmente estamos até muito bem apetrechados face a outras áreas, mas mesmo assim pode faltar-nos conhecimento específico sobre as condições de saúde específicas que os estudantes têm e sobre estratégias muito concretas e adaptadas, lá está, diferenciadas, porque cada aluno é um aluno e cada doença, naturalmente, será uma doença, que possam, de facto, ajudá-los sem nunca comprometer, claro, a equidade e o rigor académico que é exigido. Muitas das vezes nós não temos conhecimento, não chegamos a ter conhecimento de que realmente o estudante Y ou o estudante X tem uma doença crónica. Às vezes chegam-nos de facto os atestados e depois temos conhecimento de facto faltou por aquele fim e tem direito a ter a sua falta justificada, mas acredito e vamos depois sabendo que há muitas situações em que o próprio estudante não comunicou, portanto formalmente. E sabemos porquê, ou hipotetizamos, provavelmente lá está esta questão, este medo também do estigma, esta vulnerabilidade superior que ele poderá sentir, não é? Já se sente, se calhar com menos, por vezes menos capacitado para cumprir os desafios e acha que se for dizer ainda se está a expor mais, portanto nós entendemos isso perfeitamente e às vezes só depois num contacto mais pessoal é que o professor tem acesso a essa informação, mas não o tem de forma formal. Ao mesmo tempo, ou em paralelo, a elevada exigência de tarefas docentes que todos temos provavelmente não nos torna tão disponíveis e temos que nos tornar, sabemos que sim, com o tempo, para fazer as adequações que têm que ser muito bem pensadas, muito bem individualizadas e que poderiam realmente ajudar estes estudantes. Portanto, penso que aqui os principais desafios são conhecer as situações, que penso que não conheceremos, e depois ter a disponibilidade para abordá-las de forma muito individualizada, sem nunca perder, portanto, o rigor e a exigência que se pretende. É esta ideia de equilibrar o saber mais sobre o que se passa, não é? Ter mais informação e depois ao mesmo tempo conseguir equilibrar com não perder a exigência que é necessária. Portanto, conseguir equilibrar estas duas vertentes muito importantes. Aqui Inês falava que era importante às vezes haver algumas adaptações que possam permitir em situações que o aluno não possa estar presente. No caso dos professores era ter também mais informação sobre o que é que se passa com o aluno para poderem também adaptar aquilo que for necessário a nível curricular sem perder a exigência. E ligando aqui um bocadinho estas duas coisas, lanço aqui uma pergunta para a professora Maria João, que é pensando nestas, por um lado a gestão do diagnóstico, que é a primeira coisa, que é como é que os alunos gerem esta questão do diagnóstico e depois que estratégias é que podem utilizar que ajudem a equilibrar isto mesmo que nós dissemos, que é, por um lado, manter os seus cuidados de saúde e, por outro lado, conseguir manter as exigências académicas. Aqui ouvir um bocadinho a falar sobre isto. Uma pergunta um bocadinho difícil. Pronto, num primeiro momento, é assim, não há, já aqui foi dito, eu acho que é um lugar comum quase, não há duas doenças iguais, mesmo quando se trata do mesmo tipo de doença, há simplesmente a forma como cada um de nós experimenta a sua situação de doença. E aquilo que se coloca quando se passam, quando é transmitido um diagnóstico de doença grave,
depende muito da forma como nós interpretamos esse diagnóstico. Às vezes interpretamos-lo de uma forma até por vezes desajustada, porque nos faltam também bases suficientes para percebermos o que é que se passa connosco. Isto tem a ver, por vezes, com algumas menos boas práticas a nível da prestação de cuidados de saúde, porque há uma linguagem muito própria que é da medicina e que aqueles que não têm formação em medicina desconhecem na grande maioria das vezes. Então, o que acontece, e aquilo que vou vendo no meu dia-a-dia e no acompanhamento de pessoas, no caso, tem a ver com o desconhecimento de terminologias que são dadas e são passadas num momento em que é dado um diagnóstico e que depois são interpretadas de uma determinada maneira. Há uma coisa curiosa. Havia um professor que eu tive que fazia uma coisa engraçada, que dizia que a transmissão de uma doença crónica, e sobretudo quanto mais grave era essa doença, era como um processo de naufrágio. E portanto ele tinha até no gabinete dele tinha um quadro com um barco a afundar. Portanto, e porquê? Porque ele trabalhava numa área que era uma área complexa de tal maneira que punha em causa muitas vezes a questão da vida e da morte, e é isto que na realidade se passa, às vezes de uma forma mais intensa, outras não, tendo em conta as representações que cada um de nós tem sobre uma determinada doença. Se falarmos, por exemplo, numa doença como o cancro, a primeira representação que passa na cabeça das pessoas é que cancro é igual à morte. Isto, por muitas voltas que nós possamos dar, aquilo que acontece é que as pessoas associam automaticamente cancro à morte. E não é à toa, porque durante muitos anos muitas pessoas morreram com cancro e não havia aquilo que hoje há de respostas que realmente são muito mais efetivas e permitem viver com qualidade de vida durante bastante tempo, se as coisas forem feitas e se o diagnóstico for feito precocemente. Esse é um dos problemas principais que remeto para a primeira resposta que eu dei no início. Porquê? Porque quando eu dizia que é preciso trabalhar com as comunidades, por exemplo, no que diz respeito ao cancro, e é uma doença que nós sabemos que cada vez mais aparecem casos de jovens, pessoas jovens com doença, quando um dos fatores de risco, que é o que está mais presente, era a idade, quanto mais velhas as pessoas eram, mais tendência tinham para poder desenvolver quadros de doença oncológica. Hoje em dia vem-se a verificar que aparecem muitos casos em idades muito jovens e que vêm interromper aquilo que são as tarefas desenvolvimentais, ou interromper, ou pelo menos comprometer durante algum tempo algumas das tarefas que são próprias daquela etapa de vida e que nós conhecemos quais são. Estamos aqui a falar de uma delas, que tem a ver com as tarefas ligadas à formação dos estudantes, ou até quando se trata a nível profissional e até mesmo em termos de vida amorosa, de vida familiar, porque invade todas essas dimensões da nossa vida. Agora, se nós pensarmos assim, como é que as pessoas gerem uma coisa destas? Cada um vai gerir à sua maneira. O certo é que a maior parte das vezes, quanto mais grave é a doença, se é que eu posso fazer uma generalização, porque acho que nem sequer o deveria fazer, mas se fizesse uma generalização, a maior parte das pessoas que têm um diagnóstico com gravidade, como é um caso de doença oncológica, seja ela qual for, seja aquelas que têm melhores prognósticos, pior, não ouvem metade do diagnóstico num primeiro momento. Isso é o primeiro ponto. E, portanto, e só vão assimilando à medida que vão tendo confiança
na pessoa que a está a acompanhar e que vai conseguindo passar a informação e as opções de tratamento que devem ser feitas, etc. Naturalmente que aquilo que aparece num primeiro momento é uma fase de choque. É uma fase de choque, pode passar por uma fase de negação, pode passar por uma fase que depois exige todo um reorganizar de uma vida, pensada que foi de uma determinada maneira e que de repente é invadida por uma situação não normativa que faz com que se exijam mudanças. Essas mudanças podem naturalmente impedir que as pessoas se realizem, sob o ponto de vista pessoal, sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista social, em todos esses fatores. Então, eu acho que quando se trata da vida académica, estes estudantes que passam por estas situações, não só devia haver toda uma parte de sensibilização para a importância de não se fecharem sobre si próprios, porque é assim, independentemente de qualquer coisa, a vida continua. Independentemente do diagnóstico mais grave, está aqui um exemplo disso, concreto, eu estou aqui, estou viva, bem, e no entanto, passei e continuo a passar por uma situação muito grave de doença que comprometeu a minha vida profissional, a minha vida familiar, em muitas dimensões. Portanto, o que é importante? Adaptarmos-nos, gerirmos e percebermos, ok, isto faz sentido, encontrarmos o nosso sentido para uma vida que não é aquela que nós, de alguma maneira, imaginamos. E pronto. E aí, a partir daí, temos que contar com uma rede de apoio. E essa rede de apoio, numa universidade, se calhar dessa rede de apoio podem fazer parte várias pessoas. Os colegas, aqueles que são mais próximos, em quem as pessoas confiam. Num professor, eu não digo que todos os alunos confiem da mesma forma com todos os professores. Eu tive essa experiência, eu era professora universitária e muitas vezes me deparei com casos em que os alunos vinham ter comigo porque sabiam que eu tinha uma determinada formação para um determinado lado e porque também me viam que empaticamente, sem querer de nada fazer favores a ninguém, porque não era esse o caso, nem favorecer ninguém em termos de avaliação, mas que era alguém em quem podiam confiar uma coisa que é delas. E isto é muito importante. Haver numa universidade alguém em quem os estudantes que têm um problema possam confiar, possam partilhar e perceberem que não estão a fazer esse caminho sozinhos. Isso é muito, muito importante. Isso pode ser pensado de várias formas. Eu sei que às vezes há serviços de psicologia ou há serviços, mas muitas vezes o que eu acho que não acontece é porque se calhar na teoria e na prática existem esses serviços. Se calhar nem todas as pessoas, nem todos os estudantes sabem, e acho que, por exemplo, um programa como este que vocês têm é muito relevante porque pode dar a conhecer a toda a comunidade estudantil e da universidade que existe, se calhar, um serviço ou um sítio onde está uma equipa em quem, se calhar, podem ir dizer: olha, estou com esta dificuldade, estou com aquela, porque às vezes as pessoas não vão porque não sabem que existe. Desculpa, se calhar já me expliquei demais. Nada disso, muito obrigada. E tocou aqui em vários pontos muito importantes. Portanto, não só, e aproveitando um bocadinho já o que a Inês e a professora Bárbara disseram, a questão de, primeiro do que tudo, falarmos sobre isto. Podermos, o estudante, ou seja, quem for, saber que pode falar sobre este tema, ou sentir que não vai mudar nada se o fizer, ou que não vai ser visto de maneira diferente. Depois, saber que tem um sítio onde ir falar sobre isto, que tem um apoio, que tem pessoas que o podem acolher, independentemente. E quando falamos, por exemplo, dos professores, às vezes podem não saber tudo o que existe, que não é possível sobre a doença crónica. E a mesma doença, como já dissemos, pode manifestar-se de maneira diferente em pessoas diferentes. A forma como encara o diagnóstico, a questão do suporte social ou não, ou ter mais ou menos suporte social. Portanto, existe aqui uma variedade enorme de questões associadas a receber o diagnóstico e depois a esta reestruturação que é necessária fazer. Mas o facto das pessoas poderem falar sobre isto,
abertamente, em Primeiro qualquer, passo. com o diagnóstico, sem o diagnóstico, todas as pessoas falarem abertamente sobre isto e fazermos chegar que de facto... Até porque muitas vezes, e peço desculpa de interromper, muitas vezes acontece que, mesmo entre pares, e quando eu falo pares, por exemplo, numa turma de 20 e tal alunos, suponho eu que seja Bolonha, eu saí do ensino superior, portanto, na altura, o máximo acho que tínhamos era 20 e qualquer coisa alunos em cada turma. Vamos imaginar que se mantém esse rácio, um professor, 20 e qualquer coisa alunos, dentro desse, não sendo os professores, não sendo os professores, não conhecendo de facto cada um em profundidade, conhecem no geral, e o mais natural que aconteça é que depois, já não no primeiro ano, mas se calhar quando começam a ter uma maior proximidade, começam a perceber algumas coisas e a detectar. E começam também os próprios estudantes a terem relações preferenciais com alguns elementos, com quem trabalham em grupo. E às vezes, por exemplo, uma das coisas que implica, ou que pode implicar a exclusão, se quisermos, o pôr fora, quando os estudantes são convidados, e são muitas vezes, pelo aquilo que eu tenho noção, a trabalhar em grupos, e quando nesses grupos há uma pessoa, ou duas, ou três, que têm um problema de doença crónica incapacitante em algum momento, essa pessoa não tem o rendimento que deveria ter perante o grupo. Se o grupo não tem conhecimento daquilo que se passa, o mais natural é começar a haver alguns conflitos, porque tu não participaste, porque tu não fizeste a tua parte no trabalho, e a pessoa de facto não tinha condições para o fazer. Portanto, daí a continuar a dizer que é importante criar e estimular que existam relações de confiança entre os pares e que pelo menos exista também alguém em quem saibam que podem confiar para abrir e pensar que se calhar o caminho pode ser feito todos juntos. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa relativamente a isso que acabou de ser falado. Eu, por experiência própria, quando entrei na universidade, e foi na altura do Covid, portanto o ensino era totalmente diferente, tivemos que adaptar a circunstâncias totalmente diferentes. Quando eu entrei no meu segundo ano de licenciatura, eu não conhecia ninguém porque era tudo online. Nós éramos 100 alunos numa turma. 100 alunos numa turma. Foi a turma maior que eu conheça que a universidade teve, foi a licenciatura de Psicologia, tivemos 100 e tal alunos. Obviamente que depois foi diminuindo, mas isso são imensas pessoas, ao qual que, pondo o Covid, nós não conhecemos ninguém, tivemos aulas que, pronto, foi uma altura muito difícil. E depois chegámos ao segundo ano, 100 e tal alunos numa sala, ninguém sabia quem era ninguém. Os professores, obviamente, também eram um impacto, porque como é que um só professor vai dar aulas a 100 pessoas ali? É difícil. Eu não sou professora, obviamente, não tenho como saber, mas impacta. E então, obviamente, depois nós não vamos ter essa abertura de falar com os nossos colegas ou de mesmo falar com os professores. Mas estamos a falar, Inês, de uma situação muito particular. Sim, claro que foi sim. Foi uma situação que nos colocou, aliás, também nos colocou muitas dificuldades, mas também nos abriu muitos espaços para podermos hoje em dia estar de outra forma. Porque, por exemplo, hoje em dia temos acesso a fazer desde consultas online de psicologia, por exemplo. Naquela altura era impensável. Eu lembro-me, anos antes, os primeiros estudos que havia de acompanhamento de pessoas, e estava eu ainda a exercer a minha atividade como docente universitário e com uma linha de investigação na área da oncologia, e aquilo que eu via nos congressos internacionais era que a maior parte dos países tinham respostas para conseguirem chegar à população de doentes oncológicos que normalmente se deslocam em fases mais críticas da doença para terem tratamentos ou serem submetidos a cirurgias para centros específicos onde fazem o tratamento e depois regressam às suas áreas de residência. E muitas vezes estão tão vulneráveis que nem sequer é bom para eles terem que sair à rua.
Portanto, eles têm que estar protegidos. Mas, contudo, é importante que eles tenham atividades que permitam a socialização, a integração, o sentimento de pertença a um grupo. E, portanto, desde haverem propostas de, sei lá, aulas de dança específicas para doentes oncológicos, feitas online, aulas de meditação ou sessões de meditação, até a parte das consultas de psico-oncologia que eram feitas. Portanto, o que é que acontece? As pessoas não tinham que sair de casa. As consultas chegavam a casa, diretos, porque se ligavam. Isso há muitos anos atrás, e estamos a falar, se calhar, portanto, eu já saí do ensino há 9. Portanto, devemos estar a falar há uns 15 anos atrás, quando eu falei disto a primeira vez, numa reunião de pares da psicologia, riram-se de mim a dizer: tu estás doida, uma consulta de psicologia tem que ter um setting terapêutico. E, portanto, para ver o que é que nós conseguimos mudar. No entanto, começaram a aparecer estudos e que mostravam que a eficácia dessas consultas era naturalmente melhor do que não tendo nada. Portanto, voltando atrás, vocês a dada altura foram, como todos nós, começámos a trabalhar online. Portanto, hoje em dia, se calhar, se quisermos voltar a fazer, e é o que se perspectiva, se calhar muitos de nós não querem voltar para o que era antigamente, porque depois tem que passar pelas filas de trânsito, por uma série de coisas que não queremos. Mas, na verdade, quando foi a época do Covid, teve muitas coisas muito difíceis, o isolamento, a falta que fez, e quando as pessoas estão em determinadas etapas de vida que têm que cumprir determinadas coisas, em que é muito importante a relação. E isso, nada disto dispensa as relações entre as pessoas. Mas foi a forma que se encontrou para se conseguir fazer. Depois foi uma redescoberta, não é, Joana? Joana não, Inês. Depois, quando vocês se conheceram, realmente começaram a estar presencialmente, permitiu-vos descobrir uma série de coisas, com certeza. Sim, isto não foi para dizer que as descobertas que nós tivemos até agora e através do Covid e proporciona-nos oportunidades diferentes, mas sim para dizer que quem, por exemplo, entrou na universidade, que foi o meu exemplo, o primeiro ano foi muito complicado. Eu falo por experiência própria, porque não tivemos contacto com ninguém. Depois chegas e é um mundo totalmente diferente, são pessoas que não conhecemos, e como no meu caso era uma turma muito grande, eu se tivesse algum problema ou se quisesse compartilhar alguma coisa, eu não me sentiria à vontade, porque éramos muitos. Mesmo com os professores, eu não me iria sentir à vontade. E isto tudo não é para, obviamente, dizer que agora haver ensino híbrido, eu acho e concordo, mas naquela altura, e para quem entrou no primeiro ano, foi sim muito difícil. Foi exigente, claro. E acrescento que depois, quando voltaram, vieram com máscara. Portanto, estávamos naquela altura em que, de facto, nós olhávamos, nós professores queríamos também reconhecer os alunos, por vezes era difícil. Só se conhecia os olhos. Exatamente. E ainda hoje, não é? Temos memória da maior parte dos estudantes do primeiro ciclo, mas os estudantes que passaram por aqueles anos realmente pós-Covid mais complexos, nós muitas vezes não os conseguimos identificar da melhor forma. Portanto, foi algo que ficou, mas pegando aqui, portanto, no ponto positivo, digamos assim, que temos que olhar para os desafios também dessa forma positiva. O Covid e depois o pós-Covid trouxe-nos enquanto sociedade em geral esta importância, este foco maior, lá está, nas consequências para a saúde física e sobretudo mental, não é do mesmo. Portanto, trouxe uma abertura para se falar disso, que também se calhar influencia e leva-nos hoje a estarmos aqui a falar destas questões que pré-Covid não era dada essa importância e portanto os desafios tão grandes e o impacto tão grande que teve obrigaram sociedades a falar sobre isso. Trouxe aqui, aponta-se muito isso como positivo, não é? No meio desta situação toda da Covid, que começámos a falar mais sobre a questão da saúde mental. E percebo o que a Inês estava a dizer, de repente chegamos, uma coisa é nós já estarmos no presencial e de repente irmos para casa e já conhecemos os nossos colegas, estamos em casa, sabemos, já temos confiança, temos uma relação diferente. De repente quem começa sem conhecer ninguém numa modalidade online é um desafio acrescido. E para os professores é exatamente a mesma coisa. Também não conhecem os alunos e de repente tem 100 e tal pessoas no Zoom. Menos conheciam, se calhar, também a forma de gerir as tecnologias, o que era um acréscimo de stress. Claro, exatamente, é um acréscimo de stress. Em muitos contextos, sem dúvida. Exatamente. E isto traz-nos, já falámos um bocadinho, ou várias vezes hoje, isto traz-nos a um ponto importante. Primeiro, as relações, que acho que
não podemos deixar de falar, a relação entre todos, que é muito importante aqui, seja no diagnóstico, seja depois na gestão, seja para qualquer coisa, as relações humanas são fundamentais. Mas falamos hoje muito de literacia, da importância de falarmos sobre saúde mental, sobre doença crónica, o conhecimento pelo lado dos professores, o saberem mais para poderem ajudar mais, do lado dos alunos também saberem mais, obviamente, mas também conseguirem que as outras pessoas, se calhar, percebam isto de outra forma, lhes deem um apoio diferente e eles próprios se sintam mais à vontade para poder falar sobre isto. As famílias, que também não podemos deixar de lado, que também precisam de ajuda, de apoio para lidar com isto tudo. E a comunidade no geral, todos nós precisamos de informação. E nesse sentido, a minha próxima pergunta para a professora Maria João é, com base na sua experiência e que fala muito e trabalha muito esta questão da literacia, como é que nós estamos em relação à literacia no que toca à doença crónica? Pois, no que diz respeito à literacia, as perspectivas dos últimos estudos não são muito animadoras, não. A literacia em saúde é algo que está aquém daquilo que seria desejável. E, portanto, há muito que fazer. E há que começar a pôr tudo a andar. Neste momento há uma Sociedade Portuguesa da Literacia em Saúde que está a fazer um fantástico trabalho a esse nível, mas pronto, é importante nós todos tomarmos consciência que se calhar nós somos seres humanos e também, enquanto seres humanos que somos, devemos não só estar atentos a nós próprios, mas também procurarmos saber mais sobre aquilo que pode acontecer. E um dos problemas graves que eu acho que acontece, que já falámos aqui dos recursos informáticos, eu acho que um dos problemas graves que acontece muitas vezes tem a ver com o facto das pessoas, quando na ausência de conhecimentos concretos, vão à procura ao Google da primeira resposta e então vêm com, sei lá, é uma panóplia. E faz-me lembrar o livro do professor José Luís Pio de Abreu, Como Tornar-se Doente Mental. Não sei se alguém já leu, mas aconselho vivamente. Aconselho vivamente, porque de facto é assim. Claro que a pessoa, quando vai a uma coisa e dizer, olha, sinto isto, o que é que isto pode ser? Aparece uma panóplia de doenças, do mais, sei lá, tudo o que possa imaginar. Portanto, e a credibilidade daquilo, e hoje em dia com o ChatGPT, pronto, pior ainda um pouco, é muito bom para muitas coisas, atenção, mas depois é preciso ter cuidado e é preciso saber filtrar. As pessoas muitas vezes, na ignorância, vão consultar. E depois também acontece isto às vezes no antes. Depois há uma fase em que as pessoas, quando se confrontam com aquilo, dizem, então é melhor eu não ir ao médico, porque se eu for ao médico, venho de lá com uma resposta que eu não quero ouvir. E, portanto, em vez de termos as pessoas a procurarem ajuda nos serviços de cuidados de saúde, eu sei que está complicado marcar consultas, que está complicado tudo isso, o atendimento no nosso Sistema Nacional de Saúde está com muitas dificuldades, mas em vez de haver esse passo e as pessoas terem a coragem de ir à procura, não, estou cá para o que for, seja o que for, eu hei de conseguir encontrar uma resposta, é preciso ter coragem para isto. As pessoas acabam por vezes não procurar ajuda. E o que nós sabemos, em termos científicos, é que qualquer quadro de doença crónica tende a agravar quanto mais tarde for diagnosticado. E, portanto, as probabilidades de tratamento e de cura também diminuem drasticamente. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos muito desafio pela frente. Os estudantes todos que estão por aqui têm um mundo à frente para conseguir também dar o seu contributo, fazerem estudos, perceberem de que forma é que se consegue chegar melhor às pessoas, de uma forma que compreendam, que seja fácil o acesso à informação e, sobretudo, que as pessoas saibam onde é que podem e devem procurar. Porque às vezes isso não acontece. É este combate à desinformação, não é? No fundo, é saber que vamos procurar, não ao chat, não ao Google, mas conseguimos ter fontes seguras onde possamos procurar a informação e ter acesso fácil também a essa informação.
Isso fundamental no que diz respeito à literacia. E antes de avançar, queria só perguntar se queriam acrescentar alguma coisa à questão da literacia, a Inês ou a professora Bárbara. Penso que, concordando inteiramente com tudo o que a professora Maria João disse, de facto, a questão do evitamento, não é? Portanto, é fundamental combatermos e, no fundo, sendo que a literacia também integra a preparação do utente, portanto, do cidadão, para lidar com o sistema de saúde e com os técnicos de saúde da melhor forma possível, enquanto estiver a praticar, de facto, o evitamento, não é? O tal medo, olha, mais vale não ir, porque senão ainda posso sair de lá pior, não é? Portanto, com os níveis de ansiedade a subir. Tudo o que sejam estratégias que possamos trabalhar para que esse evitamento diminua, claro, estamos a aumentar a probabilidade de sucesso, de cura eventualmente, ou pelo menos de um tratamento que possa fazer o seu efeito positivo atempadamente. Portanto, acho que é fundamental também. Eu concordo com tudo o que foi dito, até porque há cada vez mais estudos a comprovar e a falar do facto de haver bastante informação que não é a certa. Nós temos mesmo a ordem dos psicólogos a falar sobre isso e a trazer isso à vista para as pessoas terem cuidado com o que é que estão a ler, porque por vezes, e por exemplo as redes sociais, o Instagram, o TikTok, fazemos vídeos de 30 segundos em que as pessoas podem dizer, olha, eu tenho informação disto ou daquilo, então logo aí nós assumimos, ok, a pessoa tem informação, então o que ela está a dizer definitivamente é certo. A realidade é que isso por vezes não é assim e cada vez mais é comprovado, então todos nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos a consumir e realmente discernir se é o certo, se é o errado e procurar mais para além daquilo que nós vimos num vídeo ou lemos num post. Queria só acrescentar uma questão, não sei se ela vai ser abordada mais à frente, mas neste âmbito, que é do papel das associações doentes. Era o que eu ia falar, tem graça. Claro. Então, se calhar darei a palavra, mas só chamar a atenção que são realmente fundamentais, eventualmente quando já se tem um diagnóstico, para saber que há sempre um conselho científico que dá apoio às associações e, portanto, que pode de alguma forma garantir que a informação que é dada está validada cientificamente e não se corre o tal risco de facto, procurar coisas que depois podem ter resultados muito mais perniciosos. Também já agora só acrescentar, eu acho que era isso mesmo que eu ia dizer, que as associações doentes, e neste momento existem imensas associações de doentes para quase todas as doenças crónicas e que estão efetivamente bem preparadas tem havido uma preocupação da comunidade científica na integração das associações de doentes por diretriz da Comunidade Económica Europeia, que é obrigatório a nível quer de investigação, quer de ouvir as associações e as que representam as pessoas com doença, seja ela qual for. E portanto esse papel é muito importante porque essas pessoas das associações têm normalmente especialistas que trabalham com essa realidade e que não só trabalham as questões da literacia em saúde de uma forma esclarecedora, como também ajudam numa outra literacia que é muito importante, que é saber quais os direitos que as pessoas que têm uma doença possuem, porque a maior parte das vezes não há quem saiba informar, e as pessoas muitas vezes quando são diagnosticadas com alguma doença grave acabam por não conseguirem orientar-se muito bem porque pronto, cai, como eu há bocado disse, o chão desaparece naquele momento e, portanto, as pessoas não sabem muito bem como cuidar, o que é que têm que tratar, que papeladas têm que tratar, que direitos têm a nível de segurança social, etc, etc, etc. E, portanto, se hoje em dia já os serviços de saúde, supostamente as equipas multidisciplinares deveriam integrar, deviam ser verdadeiramente interdisciplinares, coisa que dizem que são, mas na realidade não são. Continuamos a não ter equipas multidisciplinares. Temos multidisciplinares na área das biomedicinas. Portanto, as psicossociais, se quisermos, estão postas à margem. Portanto, e continuamos neste panorama, que é um panorama que a mim me faz um bocadinho de confusão, porque desde 1948 que a Organização Mundial de Saúde já definiu que a saúde não era só a ausência de doença, era também, embora seja um bocadinho utópica a definição, era o bem-estar completo a nível biológico, psicológico, social e depois acrescentou também espiritual. Mas, portanto, estamos a falar de há décadas atrás e, portanto, isto deu origem
ao desenvolvimento da passagem do modelo biomédico para um modelo biopsicossocial. E nós continuamos a assistir as nossas equipas de saúde. Se calhar existem lá psicólogos num canto, existem técnicos de serviço social, mas quando se trata de tomar decisões para a equipa discutir casos de pessoas que são acompanhadas, estes não são chamados para nada, só são chamados aqueles que são das áreas biomédicas. E, portanto, isto para mim é algo que é complicado, porque está mais que visto, está mais que estudado, está mais que identificado que o ser humano é um ser biopsicossocial. E, portanto, não podemos ignorar as outras dimensões da vida e, quando o fazemos, arriscamos a que as coisas não corram como poderiam eventualmente correr. E, portanto, nesse sentido, procurar associações de doentes também pode ser por aí uma boa estratégia. Ok, pensando, acho que não se pode deixar de falar. Já falámos um bocadinho, mas nesta questão do estigma que ainda pode existir relativamente à doença crónica, falando com vários professores, várias pessoas no terreno que trabalham com estudantes e que estão ligados no dia a dia e que encontram estes desafios, muitas vezes ouve-se, e já falámos aqui da dificuldade de conseguir perceber tudo o que é a doença crónica, todas as condições que existem, especificidades, tudo aquilo que existe associado, e muitas vezes o estigma que surge aqui inerente à questão da doença crónica, era importante refletirmos aqui um bocadinho sobre isto e como é que de facto, se acham que ainda existe, se está melhor, se está pior, e como é que isto tem impacto, e claro que anda de mãos dadas com a saúde mental, como é que isto tem impacto na participação a nível do contexto académico? E aqui lanço também a pergunta para quem quiser responder. Ok, eu diria sim que existe. Aliás, há alguns estudos também já a retratar isso e a retratar o facto de algo que já foi abordado anteriormente, que é o facto de, apesar de terem doença crónica, muitos estudantes escondem isso, decidem ocultar isso dos professores, dos colegas. Porquê? Porque sentem que se calhar vão ser percepcionados como incapazes ou vão ter um tratamento diferencial e depois isso vai afetar também o relacionamento com os pares, porque depois vão dizer isto ou aquilo e parecendo que não, nós como estudantes, infelizmente, acabamos por se calhar dar demasiada importância ao que os outros depois vão dizer e impor sobre a nossa situação e depois acabamos nós próprios frustrados, isolados, ansiosos com toda esta situação, porque depois ficamos, ok, digo ou não digo, como é que eu faço? E então eu diria sim que ainda existe bastante um estigma sobre este assunto nas universidades e não só, mesmo nos campos profissionais. Eu também considero que sim, aliás não tenho a menor dúvida de que o estigma existe e penso que ele parte muito desta concepção que, embora por vezes seja negada na prática, nós vemos que é que vigora ainda socialmente, que é da produtividade acima de tudo e, portanto, quase do cidadão, do homem ou da mulher máquina, não é? Portanto, que está pronto, levanta-se de manhã, carrega no botão, está prontíssimo para funcionar a todo o gás, não é? O dia inteiro, sem paragens, programa o seu dia sem precisar de pausas, portanto está, e esse é considerado o profissional exemplar, o mais capaz. Portanto, naturalmente, quem tem uma doença crónica e sente que, por mais que tente, não conseguirá atingir esse padrão, é natural que se refugie e portanto, relacionado com este estigma que, de facto, os outros de alguma forma nos fazem sentir, ao cidadão com doença crónica, há o autoestigma, este conceito, portanto, que é prioritário e que é o que é mais nefasto para a pessoa com doença crónica. Portanto, ainda antes dos outros estigmatizarem, já o próprio considera que, de alguma forma, tem vulnerabilidades que o tornam, portanto, menos útil e eventualmente menos valorizado socialmente. Portanto, penso que quanto mais estas questões forem discutidas e quanto mais abertura houver e menor o tabu, mais este estigma tenderá a diminuir e, portanto, consequentemente, o autoestigma também, que leva muitas vezes ao tal isolamento, tenderá também a diminuir com efeitos benéficos no todo do que é o indivíduo. Eu não sei se posso, mas sou plenamente de acordo com isso. Há que desconstruir e só dizer aqui uma coisa que está muito relacionada com aquilo que é a minha experiência enquanto pessoa e enquanto pessoa que tem um diagnóstico de incapacidade bastante elevado, com uma percentagem muito elevada, e que acompanha muitas pessoas que inevitavelmente têm, e que eu não estou a dizer que isso é mau, porque isso garante-lhes alguns benefícios, sob o ponto de vista
de apoios que de outra forma não teriam acesso. Portanto, estou a falar das pessoas com doença oncológica que à partida têm sempre, no mínimo, quando são diagnosticadas, 60% de incapacidade declarada. No meu caso eu tenho 84% e estou aqui, vivinha, aqui a participar, portanto vejam que 84% às vezes é uma coisa que as pessoas começam a pensar, epá, só tem 16% de capacidades. Não. E isto, vou contar uma história verídica que se passou comigo. Eu tive um tumor cerebral e fui intervencionada 4 vezes. Metade da minha cabeça não tem osso, tem uma prótese, e portanto tudo isto levou a que, em primeiro lugar, vou dizer uma coisa, porque estamos aqui num contexto de psicólogos e vou deixar aqui um lembrete para todos nós, incluindo para mim própria, que sou psicóloga. E assim, a primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a sentir-me mal foi um diagnóstico de uma depressão major, que durou 1 ano a fazer medicação, a fazer tratamento e que não alterava. Portanto, isso quer dizer que ao fim de mudar tratamentos para a depressão, nós próprios da psicologia temos dificuldade em aceitar. Eu há bocado disse que os médicos tinham a primazia nas equipas multidisciplinares, mas também existe o contrário. Nós psicólogos esquecemos que às vezes existem causas orgânicas, ok? E esta causa orgânica que estava cá era um belíssimo tumor, que eu digo meu bendito meningioma, que me fez mudar e alterar grandes perspectivas de vida e dar novas oportunidades, porque de facto já estava tão mal, mas tão mal, que quando ele foi descoberto foi uma felicidade, por incrível que isto possa parecer, e que foi retirado e tinha o tamanho de uma laranja, e que estava a causar muitos problemas e reflexos. Portanto, o que é que acontece? Eu acabei por, com todas as cirurgias que fui submetida, a primeira correu bem, o tumor foi retirado, depois houve uma série de coisas, de complicações operatórias que levaram a novas cirurgias. Esgotei o tempo que devia ter para poder estar de baixa temporária incapacidade temporária para o trabalho. Portanto, passaram os 1900 e não sei quantos dias que se tem direito. E, portanto, fui convidada a reformar-se. Há algumas coisas que têm a ver com aspectos ligados às juntas médicas, que é preciso pensarmos como é que estão criadas estas juntas médicas e qual a sensibilidade que as pessoas têm para receberem, para avaliarem as pessoas que vão em situação de grande, enorme vulnerabilidade. Não é dizerem às pessoas, até podia ir trabalhar, punham-lhe lá na universidade num cantinho a fazer qualquer coisa. Isto foi-me dito. Portanto, eu posso transmitir isto, não foi dito por ninguém, foi a mim própria. Outra coisa que me aconteceu também, curiosa, e que vai remeter para aquilo que eu queria depois chegar, foi a partir do momento em que sou reformada por invalidez, a minha preocupação, já antes disso eu tinha começado a fazer voluntariado, porque a necessidade de integração social é algo que uma pessoa sente e, portanto, estar numa fase em que a nossa vida é para ainda estar ativa, estar afastada de tudo, não ter uma rede de suporte, é muito complicado, muito difícil. E, portanto, aquilo que eu comecei a fazer foi começar a perceber até que ponto é que eu, a nível de voluntariado, conseguia fazer algumas das coisas para as quais eu tinha naturalmente preparação. O quê? Consultas de psico-oncologia. Pronto, comecei por aí, isso foi andando. Mas eu, na altura, fui logo ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e vou dizer aqui, pela primeira vez, creio eu, publicamente, a resposta que eu tive. Eu disse que gostaria de me inscrever para voltar a trabalhar. É evidente que eu tenho consciência que se calhar não conseguia manter, e isto acontece com todas as pessoas que passam por uma situação, nunca ninguém fica igual ao que era antes, atenção, ninguém mesmo, ninguém. Mas eu gostava de trabalhar e tinha consciência que assim, eu não conseguiria voltar a ter o ritmo de vida que tinha antes
daquele diagnóstico. Eu, naquela altura, tinha, sei lá, não sei quantas horas por semana de aulas, tinha 15 orientações de estágio, 15 orientações de dissertações, tinha não sei quantas unidades curriculares a meu cargo, portanto, eu era incapaz, mas incapaz de estar naquele ritmo, portanto, mas era capaz de ir, por exemplo, dar uma unidade curricular, mas perfeitamente capaz, tão capaz que eu dou formação a profissionais de saúde e, portanto, tão capaz, não. No início tinha um bocadinho de, como é que eu hei de dizer? Ficava apreensiva porque há muitas sequelas que têm a ver com as capacidades cognitivas, nomeadamente concentração, capacidade de memória, e às vezes falham muitas palavras. Então o meu pavor era, e se eu vou dar uma formação e se me esquece? Eu no início lidava muito mal com isso, mas muito mal. Hoje em dia, olha, agora não me lembro do nome, mas daqui a bocado talvez ele venha. Portanto, comecei a aligeirar. Isso, e só para dizer, no IFP, resposta que eu tenho, mas a senhora tem um currículo muito grande. Eu disse, muito grande? Um currículo normal? Eu disse, não, se a senhora quiser ter um trabalho, porquê é que não fica em casa? Já está reformada, porquê é que não fica em casa? Eu disse, não, porque eu sinto que é importante para mim ter uma profissão e trabalhar. Então, mas olha, então vai fazer uma coisa, tire do seu currículo que tem um doutoramento. Olha, já agora também tiro que tem mestrado. E como tem 2 licenciaturas, pelo menos uma tiro. Eu disse, como? E a senhora ficou a olhar para mim com um ar muito espantado. E eu disse-lhe, olha, que eu saiba, o facto de eu ter tido uma doença muito grave não me tira qualquer tipo de experiência de vida e tudo aquilo que eu conquistei até aqui, que me deu muito trabalho para conquistar. Portanto, independentemente de vir ou não a conseguir arranjar algum trabalho, do meu currículo não sai nada do que eu fiz, porque isso faz parte da minha vida. Isto para explicar. A maior parte das pessoas, uma das coisas que eu noto, que quando passam a fase crítica de doença oncológica e são reintegradas no contexto de trabalho, têm milhares de dificuldades e sim, sentem-se excluídas, são postas a um canto, ou porque é por uma questão quase de dizer, ai coitadinha, que tu vens cansada, olha, fica ali sossegadinha, deixa estar, ou então vem o polo oposto, se já estás boa para trabalhar, deixa-te de coisas e atiram-lhe com tudo para cima. Portanto, são questões que se colocam e são importantes desmistificar, são importantes trabalhar. Acho que, inclusivamente, devem ser muito bem estudadas, porque devem ser apresentados dados concretos às entidades competentes e às autoridades políticas, porque há que mudar estas circunstâncias e só com evidências científicas o conseguimos fazer. Peço desculpa. Eu se puder, porque de facto toda esta reflexão me tem feito pensar sobre a questão do estigma, lá está, e se calhar apresentar aqui esta diferenciação entre as doenças crónicas e ameaçadoras da vida, portanto que de facto efetivamente põem a vida em risco, e muitas outras doenças crónicas que não são ameaçadoras da vida. Portanto, a pessoa poderá estar toda uma vida com elas, ter que se adaptar, ter o sofrimento inerente, mas a vida não está ameaçada. E a população em geral, apesar da sua fraca literacia, que de facto sabemos que existe, tem apesar disso essa percepção. Portanto, essas doenças, portanto, quanto menos a vida estiver ameaçada diretamente e, sobretudo, quanto menos marcadores objetivos existirem, portanto, aquelas doenças crónicas que não têm um marcador objetivo, levam a um outro fenómeno que é da descredibilização. Portanto, que é digamos que é o que as pessoas mais sentem e que mais leva a esta autoestigmatização. Portanto, as pessoas não acreditam sequer que há razões objetivas para terem as manifestações que apresentam, mesmo que haja um diagnóstico médico, mas
digamos, na sociedade em geral, há um sorriso, há uma descrição, como quem diz, há de ter qualquer coisa, mas não é bem isso, não é limitador, não é tão limitador do dia-a-dia como esta pessoa, ou este estudante, ou este professor, poderá fazer parecer. Portanto, e os estudos mostram que esse facto é um fator fundamental e que essa percepção de estigma vai ter impacto na saúde mental, sabemos, mas também diretamente na saúde física. Portanto, aumenta os processos inflamatórios e torna mais difícil gerir a própria sintomatologia. É uma coisa que também se fala, que é se é muito visível ou não a doença crónica que é existente. Se é muito visível, às vezes o estigma é diferente, porque quando está lá a doença crónica tem muitas implicações, mas quando olhamos não vemos. Quando se diz, tem bom aspecto, como é que é possível, não é? Exatamente. Aconteceu-me já várias vezes, Claro. Porque um dos direitos que temos tem a ver com termos, por exemplo, senhas de atendimento especial. Eu não tenho que estar numa fila de 50 mil pessoas quando o cansaço e a fadiga é grande e, portanto, eu posso tirar uma senha e as pessoas ficam a olhar para mim e dizem, mas onde é que esta fulana pensa que vai? E pronto, e a questão é essa. À questão de literacia, estigma, portanto, já fizemos um caminho, já demos passos na direção certa, mas ainda há aqui muita coisa a fazer em relação à literacia e em relação ao estigma. Isto leva-nos aqui à última reflexão para todas as convidadas de hoje, é que mensagem é que gostariam de deixar aos estudantes então, que vivem efetivamente com uma doença crónica, tendo em mente esta questão também da participação que estamos hoje aqui a falar. Posso começar, se quiserem. Pensei amplamente nesta questão, não é? Porque acho que temos uma especial responsabilidade, somos psicólogos, docentes, universitários e devemos fazer recomendações que depois também se possam transformar em implementações concretas que possam mesmo vir a ajudar os estudantes. Portanto, em primeiro lugar, e é algo mais geral, porque o estudante antes de ter este tal papel profissional é uma pessoa, não é? Portanto, e é como tal que deve ser encarado e ele próprio ver-se a si mesmo. Procurar a devida informação sobre a sua doença, portanto, procurar, se possível, ou se sentir como necessário, o apoio ou mesmo afiliar-se a uma associação de doentes, que traz não só conhecimento, como traz também, muitas vezes, a possibilidade de protocolos, quase todas elas têm protocolos terapêuticos, portanto, que permitem mais oferta terapêutica, com preços mais acessíveis, quando estamos a falar da necessidade, muitas vezes, de recorrer ao âmbito privado, e tem também grupos de apoio, onde as pessoas, e neste caso jovens, podem ter, estou a lembrar-me de várias associações que têm de facto este apoio direcionado até por faixa etária, portanto os jovens, os estudantes, também temos estudantes mais velhos, mas na maioria são de facto jovens, podem estar em contacto com outros jovens com a mesma problemática e muitas vezes lá está, mesmo em doenças crónicas que até não são assim de tão baixa prevalência, as pessoas podem tender a sentir-se que são elas as únicas que têm, porque se calhar no seu contexto universitário realmente não há outra pessoa na turma, ou mesmo nesse ano, mas se estiverem em contacto com outras pessoas, percebem que de facto há outros casos, não estão sozinhos, podem partilhar estratégias, aquilo que um faz e que ajuda, pode não me ajudar a mim, mas a partir daí posso pensar, ok, se calhar se eu adaptar, mas contigo resulta, e pronto, trocam experiências, ao mesmo tempo que estão a preencher a tal necessidade, que é uma necessidade básica do ser humano, portanto a necessidade de pertença, não é? No âmbito da teoria da autodeterminação, portanto já sabemos que é uma das necessidades fundamentais ao ser humano e, portanto, sentir-se conectado socialmente com os outros portanto, tem um impacto enorme na saúde física e mental. Especificamente em relação ao meio universitário, e aí podemos também pensar agora em implementar, se calhar, o que não existe, talvez poder existir. Se calhar, mentoria mais específica que possa até ajudar, por vezes, a adequar os objetivos mais imediatos, torná-los realistas. Por vezes o estudante poderá estar a colocar em si mesmo uma enorme pressão para completar em pouco tempo algo que, num primeiro momento, pode não lhe parecer adequado, mas se calhar num segundo momento, e cada caso é um caso, ele próprio chegar a pensar, ok, se calhar se eu dividir, em vez de querer fazer as UCs todas, mais as UCs que ainda tenho por fazer de outro ano, tudo junto, que depois vai-me fazer ficar pior e um dia não me levanto mesmo da cama porque a fadiga, a dor é tão grande que me impede de ir, vamos fasear isto, vamos dividir, não é dramático, eu não tenho que acabar no mais curto espaço de tempo, tenho amplos anos de vida para começar a praticar depois a minha profissão. Gestão do tempo e do stress, lá está, sabendo nós da importância do stress nos processos inflamatórios, se calhar ajudar ter um programa que ajude os estudantes
nesse âmbito, não só os estudantes, mas nesse caso em particular para eles, acho que poderá fazer toda a diferença para um dia-a-dia depois mais adaptativo, não esquecendo que eles têm muitos outros papéis, não é? Muitos são pais, têm vida relacional, vida social, vida romântica, que não devem de todo deixar de ter e, portanto, penso que estas estratégias seriam pervasivas para todas as áreas. Muito obrigada. Mais alguma breve Só acrescentar uma coisa, porque acho perfeito o que disse. Eu acho que uma das coisas que pode ser um desafio é desafiar, entre aspas, passo o plenário, as associações de estudantes, também elas a criarem e a envolverem-se nestas questões. Eu acho que gostava só de enfatizar uma coisa, que é dizer, e foi algo que foi abordado, que é a pessoa não é doença e, portanto, nós reconhecermos isso e sabermos que, apesar das limitações que a doença crónica possa pôr nos estudantes, reconhecermos cada conquista, apesar de pequena que ela pareça, porque eu sei que os estudantes têm os sonhos e têm as capacidades e potenciais para conseguir, independentemente da doença, porque isso não é algo que o limite de conseguir. Obviamente que temos sim que ser sensíveis à situação e também, obviamente, procurar o apoio necessário e reconhecer que têm redes de apoio, têm colegas, têm professores, têm a família e que irão conseguir. Muito obrigada a todas pelos contributos, pelas partilhas. Assim terminamos o nosso Let's Speak About de hoje. Acho que tiramos daqui ideias muito importantes e, essencialmente, que falar sobre doença crónica é preciso, é necessário, é muito importante. Como disse há pouco, já fizemos um bom caminho a nível da literacia, a nível da questão do estigma, mas é muito importante continuarmos a trazer para as conversas estas temáticas e podermos cada vez mais todos juntos, tendo em mente esta ideia da relação, da interdisciplinaridade, podermos trabalhar para construir ambientes cada vez mais promotores de desenvolvimento, promotores de bem-estar, promotores de participação e, no fundo, que permitam que todos os alunos e que todos os indivíduos, na generalidade, consigam participar de forma igual, independentemente da condição de saúde que tenham. Mais uma vez, reforço o agradecimento às nossas convidadas de hoje e muito obrigado. Até ao próximo episódio.